situação de inobservância dos preceitos regimentais dos artigos 16, 30, 33 e respectivos parágrafos, bem como o artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Em apertada síntese, alega o vereador representante que a votação da escolha dos membros das comissões permanentes não poderia ser aberta por votação nominal. O vereador Paulo Roberto dos Santos foi eleito para compor 4 comissões permanentes. A idade do vereador Benoni deveria ser levada em consideração para fins de desempate na votação e não a idade do vereador efetivo Adilson Costa. Por fim, o vereador representante requereu a anulação da votação das comissões permanentes realizada no dia 20 de 2 de 2017, conforme resolução número 17 de 2017. B. Que seja emitida a resolução pelo plenário declarando que os suplentes gozem dos mesmos direitos dos vereadores titulares, devendo ser declarado o vereador Benoni a titularidade da comissão geral. C. Que seja transformada a representação em projeto de resolução pela Comissão de Legislação e Justiça, entrando na ordem do dia da sessão subsequente e dispondo sobre a Comissão de Investigação e Processante, para fins de apuração das irregularidades apontadas. Preliminar do prazo recursal. Dispõe o artigo 190 do Regimento Interno da Câmara que das decisões do presidente cabe recurso ao plenário, cuja a deliberação prevalecerá sobre a decisão do presidente. Contudo, o recurso contra a decisão do presidente deve ser apresentado por escrito no prazo improrrogável de 2 dias úteis, conforme prevê o artigo 191 do Regimento Interno. Vou ler o artigo 191. Artigo 191. O recurso formulado por escrito deverá ser proposto obrigatoriamente dentro do prazo irrevogável de 2 dias úteis da decisão do presidente. A representação foi protocolada no dia 23 de 2 de 2017 e questiona a decisão do presidente ocorrida no dia 20 de 2 de 2017, ou seja, o protocolo foi realizado com 3 dias úteis após a decisão. Portanto, a representação que visa tão somente modificar atos da presidência foi protocolada fora do prazo regimental, devendo ser considerada intempestiva. Esse arquivamento poderá ocorrer sem análise de mérito. Apesar da intempestividade da representação, esta assessoria jurídica irá também analisar o mérito da solicitação. Da votação nominal para análise dos membros da comissão permanente. Alega o representante que a eleição das comissões permanentes deveria ser secreta, de modo que o presidente da Câmara não teria direito a voto. Ao analisar o regimento interno da Câmara, percebe-se que quiseram os legisladores da gestão 2013 e 2016 que a votação dos processos da Câmara Municipal fosse aberta, abolindo a votação secreta, nos termos da Resolução 37 de 2014. Entenda-se que aqueles legisladores quiseram dar maior lisura nos trâmites da votação da Câmara, em homenagem aos princípios constitucionais, sobretudo o princípio da transparência que rege a administração pública. A citada resolução número 37 de 2014 revogou o artigo 176 do Regimento Interno, que passou a ter a seguinte redação. Artigo 176. São 2 os processos de votação: A. Simbólico. B. Nominal. A votação secreta, como dito, foi revogada, de modo que a votação nominal passou a ser adotada nos processos de eleição da Câmara, ou seja, tanto na eleição da mesa diretora, como na escolha dos membros da comissão permanente. Importante registrar que a votação nominal vem sendo aplicada nas eleições das comissões permanentes da Câmara desde a vigência da Resolução número 37 de 2014, conforme comprovada a ata da 256ª sessão ordinária do 5º período legislativo da 13ª legislatura,
realizada no dia 2 de fevereiro de 2015, sob a presidência do vereador Marcos Henrique da Silva, documento em anexo. Na época, a mesa diretora, sob a presidência do vereador Marcos Henrique da Silva, que proferiu voto para a escolha dos membros em todas as comissões permanentes, também fez a mesma interpretação e aplicou a votação nominal e aberta, não havendo qualquer questionamento sobre este fato, de forma que não procede a irresignação do representante neste aspecto. Sendo a votação nominal aplicada nos processos de votação da Câmara, terá direito a voto o presidente da Câmara, como fez o vereador Marcos na gestão 2015-2016, conforme prevê o artigo 16 do regimento interno, que eu vou ler aqui. Artigo 16. O presidente da Câmara ou seu substituto legal só terá direito a voto, parágrafo 4º, nas votações nominais. A legitimidade do presidente em participar das votações nominais está amparada pelo regimento interno da Câmara e, portanto, não precisa de consulta ao plenário para este fim, conforme alega o representante e suas razões. Portanto, não merece prosperar a representação neste ponto. Da alegação da irregularidade dos critérios de desempate entre o vereador Benoni Graco Filho, DEM, e o vereador Paulo Roberto dos Santos, do DEM também. Na representação, o vereador Nexon alega que o suplente de vereador, quando convocado para exercer a titularidade da Câmara Municipal, terá das mesmas prerrogativas do vereador efetivo. Alega ainda que, quando ocorreu o empate da eleição da Comissão Geral entre o vereador Benoni e o vereador Paulo Roberto, deveria ter sido levado em consideração a idade do vereador suplente Benoni e não a do vereador efetivo Adilson Costa. Cumpre destacar, inicialmente, que o suplente de vereador, quando convocado para exercer a função de vereador em virtude de licença do titular, goza das mesmas prerrogativas do vereador titular, exceto aquelas restritivas previstas em lei e atos normativos. O regimento interno da Câmara traz consigo a figura do suplente de vereador, que restringe sua atuação em determinadas funções da Câmara Municipal, e a figura do vereador efetivo, que pode desempenhar todas e quaisquer função administrativa da Câmara. Podemos citar como exemplo que o suplente de vereador, pelo regimento interno da Câmara, não pode ocupar cargo administrativo na mesa diretora, artigo 9º, bem como seu nome não pode figurar no ato da composição das comissões, conforme artigo 32, parágrafo 4º do regimento interno. Sobre a escolha dos membros da comissão permanente, dispõe o artigo 32 do regimento interno nos seguintes termos. Artigo 32. Não havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos membros das comissões permanentes por eleição da Câmara, votando cada vereador em um único nome para cada comissão, considerando-se eleito os mais votados. Parágrafo 2º. Havendo empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido ainda não representado na comissão. Parágrafo 3º. Se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais idoso. Parágrafo 4º. No ato da composição das comissões permanentes, figurará sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. O regimento interno prevê que no ato da composição da comissão permanente figurará sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. Portanto, o regimento traz uma expressa vedação ao suplente de vereador, que não poderá figurar com o seu nome na composição. O legislador atribuiu apenas aos vereadores efetivos essa função no ato da composição. Portanto, para fins de desempate, deve sempre considerar a idade do vereador efetivo, pois é o seu nome que figura na composição das comissões permanentes, ainda que licenciado. No caso concreto, o vereador Benoni não é efetivo, mas sim suplente.
que, apesar de ter direito a voto e poder ser votado, não pode beneficiar-se de sua idade para fins de desempate, tendo em vista que seu nome não pode figurar no ato da composição da comissão. A Lei Orgânica Municipal traz em seu artigo 45, parágrafo 1º, que haverá similaridade ao regimento interno da Câmara com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Federal. Em se tratando de similaridade, o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado dispõe em seu artigo 59 que não poderá o suplente de vereador ocupar cargo de presidente e vice-presidente das comissões permanentes, senão, vejamos, regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado, artigo 59, o suplente de deputado não poderá ser eleito para os cargos da mesa nem para presidente ou vice-presidente das comissões. No mesmo sentido, o regimento interno da Câmara Federal dispõe em seu artigo 39, parágrafo 5º, que o suplente não poderá participar da presidência das comissões. Regimento da Câmara Federal, artigo 39. As comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes, eleitos por seus pares, com mandatos até a posse dos novos componentes, eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. Parágrafo 5º. O membro suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão. Portanto, interpretar as regras do dispositivo disposto do regimento interno da Câmara Municipal de modo diferente seria o mesmo a dar margens a trapaças no processo de escolha dos membros da comissão permanente, onde poderia o vereador titular jovem se licenciar para beneficiar-se de uma situação de idade do seu suplente, que é expressamente vedada pela lei e pelo regimento. Da transformação da representação em projeto de resolução pela Comissão de Legislação e Justiça, dispondo sobre a Comissão de Investigação Processante contra os atos da mesa diretora. O vereador Nedson Nildo Martins alega que a mesa diretora está praticando repetidos atos ilegais que devem ser apurados pela Comissão de Investigação e Processante. Na representação consta apenas informações genéricas de supostos atos ilegais. A informação de alegada incapacidade gerencial e política do presidente da mesa diretora de gerir os trabalhos do Legislativo são derrazoadas, de fundamento, capazes de dar início ao procedimento de destituição dos mandatos da mesa diretora. Ao que tudo indica, trata-se de meros caprichos de grupo político descontente com a formação da mesa diretora eleita por votação aberta e nominal dos vereadores. Cabe destacar ainda que o procedimento adotado na representação para fins de destituição da mesa diretora não está de acordo com os ditames legais e regimentais. A representação traz ainda uma série de requerimentos incompatíveis com o procedimento regimental, que a torna viciada em sua forma. Cabe ao vereador representante ater-se aos procedimentos legais e regimentais, para que esta representação tenha seguimento na casa, para que este importante instrumento não se banalize através de perseguições políticas. Da eleição do vereador Paulo Roberto dos Santos para a composição de 4 comissões permanentes. Consta na representação que o vereador Paulo Roberto dos Santos foi eleito para compor 4 comissões permanentes e que é vedado pelo artigo 30, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Portanto, assiste razão ao representante do vereador Nedson Nildo Martins neste aspecto. O parágrafo 2º do artigo 30 do Regimento Interno é claro quando afirma que o vereador não pode pertencer a mais de 3 comissões permanentes, senão, vejamos, artigo 30, parágrafo 2º, cada vereador, à exceção do presidente da mesa diretora, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, não
podendo pertencer a mais de 3. Desta forma, como o vereador Paulo Roberto de Souza foi eleito para fazer parte da última comissão de Redação e Leis, deve ser declarada a sua indicação nula e seja providenciada nova eleição para a escolha dos membros da Comissão de Redação e Leis. Diante de todo o exposto acima, é o parecer desta assessoria jurídica para em sede de preliminar. A. Informar que a presente representação que visa reforma de ato da presidência foi protocolada fora do prazo regimental, sendo considerada intempestiva. E no mérito, a. Informar que o procedimento de votação secreta foi revogado pela Resolução 37 de 2014 e que deve ser seguida para fins de eleição da Comissão Permanente a votação aberta e nominal, conforme praticado na gestão da mesa diretora anterior, sob a presidência do vereador Marcos Henrique da Silva. B. Informar que o regimento interno da Câmara traz a figura do vereador efetivo e a figura do suplente de vereador, devendo sempre ser considerado para fins de composição das comissões os critérios do vereador titular, ainda que licenciado, para fins de desempate na escolha dos membros das comissões permanentes. C. Informar que a representação traz vários requerimentos com fundamentos distintos, de modo que contém vícios formais, para fins de transformação em projeto de resolução da Comissão de Legislação e Justiça, com a finalidade de dispor sobre a Comissão de Investigação Processante, ferindo os preceitos legais e regimentais. D. Recomendar que seja realizada, então, somente nova eleição para a escolha dos membros da Comissão de Redação e Leis, tendo em vista que o vereador Paulo Roberto dos Santos já é membro de outras 3 comissões, ficando impedido de participar desta comissão. É o parecer do governador Celso Ramos, 6 de março de 2017. Ivan Carlos da Rocha, assessor jurídico, OAB SC 22524. Mediante o parecer jurídico, separo a resolução em 2 pontos. Primeiro, os que são tratados como requerimento. Segundo, os que tratam da transformação dela numa resolução. Quanto aos requerimentos, como ela não foi apresentada dentro do prazo legal, de acordo com o artigo 191, declaro ela arquivada. Senhor presidente, só um minuto, foi apresentada outra. Está negada. Está negada a palavra, vereador Sérgio. Estamos no prazo. Vamos respeitar. Declaro arquivada os requerimentos. Quanto ao processo de resolução, solicito ao vereador Nexon que se atenha, se assim decidir, se atenha aos preceitos regimentais, porque o regimento traz um rito para estas resoluções. Então, esse rito ele tem que ser fielmente seguido para que essa resolução possa tramitar na casa. Passando isso, iniciaremos agora a votação das comissões que ainda estão em aberto. Senhor presidente, por que o senhor só quer tirar o vereador Paulo Roberto da última comissão? Por que o senhor não anula a votação? E por que o senhor está tirando está tirando só da geral? Você só da geral? Vamos proceder com a votação. Se não houver ordem, eu vou encerrar a sessão. Se não houver ordem, irei encerrar a sessão. Não vai dar muito de galo aqui também, não. Procederemos com a votação. Nós queremos? Comissão de Redação e Leis.
fala só será dada de acordo com questões de ordem, tá? E o artigo do regimento tem que ser informado no início da fala. Senhor presidente, Comissão de redação, a palavra está negada, vereador Nexon. A palavra está negada. A palavra está a negada. representação do Junta. A palavra está negada. Seguiremos com a votação. Comissão de redação.